Quando foi em 1996, nós viemos para Paraná, para Paranaguá. E aqui começamos a nova caminhada, indo nas igrejas, eu sendo proibida de louvar, de ir para a igreja. E num dia, 16 de setembro de 1996, eu chorei muito dentro da minha cozinha, lavando uma louça, e clamei ao Senhor. Foi um clamor de choro mesmo, porque eu queria louvar, queria adorar e não podia, eu era proibida. E de olhos fechados eu pedi ao Senhor, que eu queria muito adorar Ele com louvores. Quando eu abri os meus olhos, a minha cozinha era toda dourada, toda em ouro, todos os utensílios, pia, chão, parede, era toda em ouro. E eu ouvi uma melodia, e a melodia não era conhecida. E eu abri a boca e saiu: a seara do Senhor já está pronta, e os ceifeiros começaram a ceifar. Usa-me, Senhor, nos seus caminhos. Usa-me, Senhor, para ceifar. Não sou compositora, é tudo feito pelo Espírito Santo do Senhor. E é bom frisar que quando eu estudo uma palavra e peço um louvor dentro daquela palavra, o Senhor me dá. É tudo espiritual. Eu creio que seja um dom de Deus, né? Que Ele dá àquele que quer, porque a vontade de louvar é grande, de adorar é grande, e Ele, som do coração, reconhece e nos, com a misericórdia, né? Nos dá o dom. E do nada, os hinos surgem. Se eu puder falar mais, ainda te digo que uma noite eu escutei anjos cantando. Eu achei que era fora, algum rádio que estava tocando. Prestei atenção, levantei, mas não tinha, estava tudo em silêncio a rua da minha casa. Aí eu sabia que eram os anjos e escrevi a letra e guardei a melodia no coração. Isso desde 96 até hoje. Se eu pegar meu caderno de hinos, Deus traz de volta toda a melodia, sem gravar. Grava na minha mente. Eu e meus sobrinhos, nós somos músicos e nós tocávamos, né, no grupo da Seara. Mas, voltando assim bem ao princípio, eu fui a primeira a aprender um instrumento musical. Comecei com 6 anos. Depois, com 9 anos de idade, eu ingressei no teclado, que foi o instrumento que eu me achei. E minha mãe começou a ganhar, quando eu tinha 10 anos de idade, começou a ganhar os hinos. E nisso, a gente surgiu aquele desejo de propagar esses hinos como uma mensagem evangelística. Então, com 12 anos, a gente começou a ensaiar, a se reunir para fazer as gravações. Como eu era a única que tocava um instrumento na época, e o teclado ele tem aquelas funções que você consegue fazer uns ritmos, né? Eu pedi orientação ao Senhor, porque eu nunca tinha cifrado música, nem criado arranjos. Então eu lembro assim que com 12 anos eu peguei o caderno da minha mãe, sentei na frente do teclado e pedi assim: Senhor, me ajude, né, a fazer esse trabalho. E aí eu comecei a conseguir tirar os hinos de ouvido. E a gente gravou, né, com uma aparelhagem que meu irmão tinha na época. Eu gravei com o teclado, com os instrumentos do teclado mesmo. E foram vários ensaios, né? E quando ficou pronta a fita, assim, foi algo bem emocionante, assim, porque a gente ia nas igrejas. Muitas vezes a gente ia só com o dinheiro da ida, chegava lá, vendia as fitas e conseguia o dinheiro do retorno. E a gente via, mesmo na simplicidade das canções, né, a gente viu o mover de Deus. O mover de Deus, as pessoas muito impactadas com a mensagem que havia por trás, né, desses hinos, que foram hinos que surgiram em contexto de muita luta, muita perseguição. Então, eu acho que a gente conseguia refletir esse sobrenatural de Deus através da vida da minha mãe, né? Posteriormente, o Senhor começou a derramar essa unção também sobre a minha vida, sobre a vida da minha irmã, pastora Tânia. E os hinos que o Senhor começou a derramar sobre a minha vida, a gente também juntou um grupo com os meus sobrinhos. Na época eles ainda não eram músicos, mas
a gente tinha a Searinha, que era um grupo, né, nosso, assim, com músicas mais infantis. E foi muito, muito legal, assim, que depois cada um dos meus sobrinhos foi ingressando em um instrumento musical, bateria, baixo, guitarra. E a gente já adultos, né, conseguimos nos reunir e gravar num estúdio com os hinos da minha mãe, uma nova roupagem, mas mesmo assim sendo os hinos da minha mãe, né? E foi um momento assim bem impactante para nós, porque a gente sabe que há uma promessa relacionada a esses hinos, né, que começou com a minha mãe, e a gente sabe que muitas coisas o Senhor ainda vai fazer com esses hinos. Fazia pouco tempo que eu tinha vindo da Bahia e os meus pais, a minha família estava em Paranaguá e eu estava em Curitiba. E eu desci para visitá-los. E quando eu estava descendo a serra, eu ouvi uma voz que nós cremos e eu creio ser do Espírito de Deus e que falava para mim olhar para a serra e ver os pés de pé floridos. E essa voz dizia assim para mim: vê esses pés de pé, eles estão floridos. Eu te quero como eles. Porém, saiba que se você descer para essa cidade, tu fará minha obra sozinha. E eu fiquei muito chocada com isso, porque ninguém faz a obra de Deus sozinho. Depois de um tempo eu entendi que seria um ministério, né? Que seria um ministério independente. Mas eu vim para cá, para Paranaguá, visitando a minha mãe, contando para ela o que eu vi na serra e pedi para Deus sinais, que se fosse de Deus isso, então que o Senhor me mostrasse através de sinais. E pedi 3 sinais para ele e ele confirmou com esses sinais, inclusive um de eu estar morando na casa em que era a casa dos pastores, e os pastores acabaram saindo, foram morar numa chácara e alugaram a casa deles, e eu acabei locando essa casa. Enfim, se cumpriu, Deus mostrou que era essa a vontade dele e eu vim para Paranaguá, né? Cheguei aqui assim, com essa fala no meu coração, com isso que Deus propôs no meu coração. Desde a Bahia, né, o meu primeiro encontro que eu tive assim com o Senhor foi na Cruzada, na Quadrangular. E quando eu vim para cá, eu fui congregar na Quadrangular, onde a minha família estava congregando, né? E lá eu fiquei por 3 anos e pouco. E essa ordenança pastoral foi bem interessante, porque nós tínhamos esses hinos que a pastora Beatriz menciona, né? Nós levávamos esses hinos para as igrejas. Nós formamos um grupo chamado Grupo A Grande Seara e nós levávamos esses hinos. E através das vendas de era fita cassete na época ainda, eles pagaram um curso de teologia e eu me formei no ITQ e fui levada a pastora auxiliar da igreja. Na verdade, congregando na igreja, né? Como irmã, não tinha nada assim de nenhuma intenção no meu coração a não ser ajudar e auxiliar a igreja. Eu estava como pastora. Um dia eu estava na minha casa e eu ouvi a voz do Senhor que falava de uma maneira muito clara assim, um projeto grandioso para Jesus. E eu me sentei e comecei a escrever como se fosse uma igreja, departamentos, um projeto. E eu não entendi na época isso, até eu levei a um homem de Deus e conversei, olha, eu vi sobre isso, um projeto grandioso para Jesus, e eu escrevi tudo isso daqui. Na época até ele mencionou, algo Deus vai fazer, mas eu ouvi essa fala. A igreja não existia, não havia uma intenção de igreja, tudo aconteceu de uma maneira muito sobrenatural. E um outro momento também que marca muito para mim é que uma noite eu não conseguia dormir, não conseguia pegar no sono. E eu falei com Deus, falei, Senhor, eu quero descansar. Se o Senhor quiser falar comigo, o Senhor fala, mas eu quero descansar. E o Senhor falou para mim, leia Números 4, do versículo 4 ao 6. E eu peguei a Bíblia para ler, e é uma passagem onde fala
que Deus está falando com Moisés, porque Deus não tinha um lugar para ser adorado, e Deus está falando com Moisés para ele instituir o tabernáculo. E ele fala assim para Moisés: separa a família de Arão, Arão e os seus filhos, separa essa família para que eles venham servir nas coisas santíssimas. E ele falava de lançar varais e lançar tecidos, e um dos tecidos que consta lá nessa passagem é um pano azul que faria parte dessa tenda, desse tabernáculo. Eu também não entendi naquela época que o Senhor queria falar comigo, mas foi muito forte. Fiquei acamada por 30 dias. Eu tive uma enfermidade nos ossos, eu tinha dores horríveis e durante 30 dias eu fiquei acamada. Quando eu melhorei, eu ouvi o Senhor, sempre esse relacionamento meu com Deus, cada um tem um jeito, né? Mas é de ouvir a voz do Senhor, dele falar comigo. E ele falava no meu coração para que eu não fizesse nada, só mantivesse mais um tempo afastada, orando, jejuando, e eu fiz isso. E no término desse jejum e dessa oração, eu tive conversando com um pastor da igreja que eu congregava, e eu tinha um desejo muito grande de fazer um trabalho evangelístico, eu tinha um desejo muito grande de fazer trabalho missionário, e eu conversei com ele desse meu desejo, eu tinha vontade de estar no ministério, estar num lugar que eu pudesse deslanchar isso. E aí ele falou: então você pede a bênção da onde você está e veja o caminho que Deus vai te dar. Eu pedi a bênção para ele. Me lembro até que numa terça-feira eu fui no culto da Quadrangular, abençoei também aquele lugar e ele disse: olha, com honra ela chegou nesse lugar, com honra ela vai sair. E eu escrevi uma carta para entregar para o superintendente regional, para o superintendente estadual e para o pastor da igreja, abençoando aquele ministério que é um ministério de Deus. E assim eu saí desse lugar e com nenhuma intenção. O meu desejo era que o Senhor me direcionasse, porque o que eu queria era fazer um trabalho mais aberto, mais evangelístico. E nesse tempo, eu tinha um casal que morava bem próximo da minha casa e a gente começou a orar nesse lugar junto com a minha família, porque tinha muita gente, tinham pessoas desviadas, tinham pessoas enfraquecidas, pessoas abatidas. Nós começamos a orar, começamos a falar da palavra e Deus começou a acrescentar pessoas, acrescentar pessoas, acrescentar pessoas. Ficou pequeno na casa dessa irmã, da Marina e do Martoni. E aí o pastor Marcelino, que na época não era pastor ainda, decidiu que a gente poderia fazer na casa dele, da pastora Dirleia, né, que é a esposa dele, minha cunhada. E nós fomos então para a casa deles e ali ficamos por um tempo. Eu sempre gostei muito de fazer trabalho com criança, eu tenho essa pegada evangelística. E eu trabalhava com fantoche, gostava de fazer palhaços, fazia na frente da minha casa. Época de Páscoa, eu colocava lençóis, colocava lonas e enchia de criança lá e fazia o trabalho com eles. E eu conversei com esses irmãos, falei: gente, vamos fazer o trabalho para as crianças, vamos tentar conseguir um lugar para fazer com fantoche, fazer com palhaços, fazer algo para eles. A gente pode falar da verdade da ressurreição de Cristo, da Páscoa, né? Do simbolismo da Páscoa. E foi isso que aconteceu. Eu consegui um lugar aqui no bairro do Comerciários, em Paranaguá. O senhor que era dono do lugar, o lugar estava fechado. A gente teve até que dar uma pintura rápida, assim, de cal na frente. E ele cedeu para a gente. E nós abrimos para fazer esse trabalho. Só que quando a gente abriu as portas no dia desse evento, não estavam só as crianças. Claro, adultos iriam levar suas crianças, mas haviam 84 pessoas dentro daquele lugar. E quando eu vi aquilo, eu entendi que eu não podia só fazer o fantoche. Então eu falei também com aquele povo que estava ali naquele lugar, né? Quando terminou o trabalho, o dono do lugar, eu fui devolver a chave para ele. E o dono do lugar falou: não, Tânia, permanece aí, faz o que você está fazendo. Eu falei: não, mas
Eu não tenho, foi um evento somente, né? Nem tenho condição de pagar nada aqui, aluguel. Ele falou, não, só cuida para mim do lugar, fica aí com esse lugar, vê o que Deus colocar no seu coração. E aí o que Deus colocou no coração foi colocarmos uma televisão ali de quarta-feira na época. E colocar filmes que falassem da palavra de Deus. Tinham muitos jovens ao redor, alguns que se drogavam, alguns que bebiam muito, às vezes tacavam pedra lá dentro, tiravam sarro, mas devagarzinho nós fomos ganhando pessoas naquele lugar e fomos ganhando esses jovens também. E nos primeiros dias, acho que em um mês e meio, nós tínhamos 23 almas para batizar. E aquelas 23 almas, na verdade, eu pensava, será que é algo evangelístico, né? As pessoas vão para algum lugar, mas essas almas, elas se sentiam filhas daquele lugar. Elas não queriam sair dali, elas queriam ceiar, elas queriam congregar, mas nós não éramos uma igreja efetivamente, né? Espiritualmente sim, mas para a sociedade não, né? E eu tinha muito temor. E eu quero abrir um parênteses, que quando eu fui para essa Cearinha, que a gente chama de Cearinha, que foi o começo daí em termos de templo, né? Eu tinha um nódulo na garganta, era um câncer, eu precisava fazer uma cirurgia muito rápida, estava para fazer essa cirurgia. E quando aconteceu essa situação de que nós queremos que aqui seja a nossa igreja, eu comecei a falar com Deus, tenho muito temor, né? Porque não o meu esposo, né, que é o varão, será que é para ser uma igreja? Comecei a perguntar para o Senhor e o Senhor me respondeu, ou você faz o que eu tenho contigo ou eu te recolho. E mesmo assim ainda não me satisfiz com isso, sabe? E eu falei com Deus, Deus é da sua vontade, né? O Senhor quer isso aqui? E o Senhor me respondeu com cântico. Eu também não conheço nada de música, não toco nada, mas acho que o Senhor acabou batizando a minha família com isso. Deve ser um dom, né? E eu ouvi uma voz que eu não vou cantar, não é meu chamado, mas eu vou dizer o refrão desse cântico que foi a resposta de Deus para mim. Agora vai, te mando vai, segue adiante. Eu sou, sempre serei Deus de grande poder. É um hino que é uma letra bem extensa, mas fala muito de quem é Deus. E a estrofe, ele sempre falando vai, te mando vai, segue adiante. Eu entendi que ele estava falando sim. Prossegue, é isso que eu tenho, né? E diante de tudo que estava na mente, né? Dos hinos que a minha mãe cantava e a gente tinha no coração, né? Bom, enfim, depois de um tempo que a gente assumiu que de fato seria uma igreja, fizemos uma reunião e todos decidiram que seria isso, seria sim a igreja. Esse nódulo sumiu, eu não fiz a cirurgia, foi um milagre de Deus, Deus cumpriu a palavra dele, né? Eu creio que se não fosse feito isso, faço o que eu tenho contigo, eu te recolho. Mas o Senhor honrou, né? E na verdade, foi aí que começa mesmo a grande seara. Na Cearinha, foi ali onde a pastora Beatriz ganha do casal o terreno e é ali na Cearinha, no bairro dos Comerciários, que a Sônia e o Ivan chegam até a mim com uma cartela de joias, eu não sabia o que fazer, e eles trocaram essa cartela de joias por uma tenda, cumprindo a promessa de Deus anos atrás, falando sobre uma tenda de cor azul. Então, do coração de Deus, nasce a grande seara. A igreja ganhou de presente esse terreno ao qual hoje é a igreja hoje, né? Ganhou o terreno e um dia nós estávamos conversando e o Silvio falou da senhora do que Deus tinha tocado no seu coração, que era o momento da tenda, né? Tinha falado com a senhora que esse era o momento da tenda na igreja, né? Para a construção dessa tenda. E naquele momento eu senti no meu coração de fazer essa doação da tenda. Aí, mas conversei com meu marido, com as minhas filhas, onde eles aceitaram. Eu tinha uma joia
uma cartela de joia, e onde eu, de coração, Deus tocou comigo naquele momento, de eu fazer essa doação dessas joias para pegar essa tenda. E aí meu marido entrou no assunto e conversou com um amigo dele que trabalhava com essas tendas, onde houve essa troca, que esse rapaz pegou essas joias em troca dessa tenda. No momento que a gente foi ver essa tenda, ela falou que ela preferia a cor azul, que era a cor preferida dela, que ela tinha no coração dela, que seria essa cor da tenda, onde a qual a senhora fez essa tenda azul. Assim nós ganhamos a tenda e viemos aqui para o terreno que a pastora tinha ganho, aqui na Avenida Bento Munhoz da Rocha Neto. E a tenda foi montada, foi maravilhoso o trabalho que foi feito na tenda. Porém, a tenda é lona, ela furava, a gente tinha que estar remendando. E aquilo começou a me deixar um pouco preocupada. E Deus falou comigo: eu enviarei um empresário que construirá o meu templo. E depois de um tempo, chegou um empresário aqui na igreja e ele falou para mim: pastora, eu estou para fazer um negócio e Deus colocou no meu coração doar um pré-moldado para a igreja. E como eu já tinha essa palavra de Deus, eu entendi que era o tempo em que o Senhor ia transformar a tenda agora numa igreja de tijolos, um templo mais, vamos que tenha mais durabilidade, porque era complicado a questão da tenda. E ele deu esse pré-moldado, mas a gente ainda assim tinha no coração de que a igreja era maior. E realmente ele voltou e disse: olha, Deus me tocou para dar mais um pré-moldado. Então a tenda, ela ficava embaixo do pré-moldado, ele ainda não tinha as paredes, construídas, e a gente ainda não tinha condição de pagar a construção. Passado um tempo, o meu esposo chegou em casa com um senhor que eu nunca vi, eram umas 10 horas da noite, e esse senhor chorava muito. Ele disse que todas as vezes que ele passava na avenida, ele olhava para essa tenda embaixo desse pré-moldado e Deus incomodava muito ele e falava assim: olha, levanta as paredes desse templo. E ele falou assim para mim: olha, pastora, eu sou um construtor. Se a senhora me der um material, eu vou levantar as paredes para a senhora desse templo. Eu não estou mais frequentando igreja nenhuma, mas Deus me tocou muito. Eu me lembro também que na época, Yamin, não me lembro bem o nome dele, mas é um dos donos da Max Mundial aqui de calçados. Ele tinha sofrido um derrame, não estava muito bem no hospital, e uma das funcionárias dele pediu muita oração aqui, nós oramos muito por ele, e ele saiu de lá bem, graças a Deus, até hoje, e ele mandou um bilhete por ela, que todos os tijolos que nós precisássemos um dia aqui na construção, ele cederia. Então, na verdade, o que aconteceu é que esse homem que eu nunca vi era um construtor, com os tijolos e mais aquilo que a gente arrecadou do povo, do que entrava na igreja, nós levantamos todas as paredes do templo, E aí passamos a ter a igreja já toda de tijolos, e aqui começou a acontecer as primeiras unções pastorais. E essa foi uma tramitação da tenda para a igreja, no sentido de estrutura. Nós nunca imaginamos sermos pastores e éramos muito tímidos, embora
na minha pessoa, o Senhor já usava no INSS para falar com multidões, eu fazia muitas reuniões e eventos, e isso facilitava bastante para mim a nível de timidez. Mas a pastora Beatriz, a minha mãe, era uma pessoa muito tímida nesse sentido, assim, de subir em altar, né? E o que Deus faz, como Deus capacita as pessoas, Ele fala isso, que quem capacita é Ele, né? A pastora Leia, que sempre trabalhou com as mulheres aqui da igreja, era uma pessoa tão tímida, mas tem uma desenvoltura tão grande agora com aquilo que o Senhor colocou nas mãos dela. O pastor Marcelino, que foi uma pessoa que ele fez uma promessa de caminhar comigo de mãos dadas no altar, e ser levado a pastor fazia parte dessa promessa, né? Então é um cumprimento de tudo aquilo que Deus falou lá atrás, desde a Bahia. Eu, como testemunha ocular, quero dizer para você que realmente a Seara é um grande projeto que nasceu no coração de Deus. Eu falo isso porque eu vi e convivi passo a passo desse projeto. Sabe, o milagre da glória em glória, do início de cada um, da conversão de cada um. Ele não chama os capacitados, ele chama e capacita aqueles que ele chama. Então, eu sou um deles, né? Que me sinto muito agradecido a Deus, assim, eu vejo, né? No começo eu me espantei, mas hoje eu vi qual o privilégio de ser escolhido por esse Deus para fazer parte desse grande projeto. E aí a gente começou a trabalhar com a Seara. E o Senhor me deu o privilégio de assumir um departamento que no começo eu questionei, como minha mãe. Minha mãe não conhecia uma nota, não sabia que era nota dó, ré, mi, fá. Eu nem cantei no banheiro, eu cantava. E questionei a Deus, Deus, por que eu vou assumir um papel, um ministério de louvor se eu não conheço nada, não sei tocar não sei tocar uma nota? E Deus realmente falou. No sobrenatural dele, eu conversando assim no particular, na minha mente com Deus, em oração, ele mandou uma senhora sair do lugar onde ela estava e colocou a mão na minha cabeça e disse, eu te mandei, eu vou te capacitar. E aí foi que eu tomei toda a minha vida e a coragem, a minha fé e aceitei, né, aquilo que Deus tinha para mim. E aí iniciou-se o louvor da Seara. E graças ao meu bom Deus, Ele colocou pessoas realmente que vieram para somar, vieram para ser um ministério realmente da vontade de Deus, né? Quando Deus me colocou ali, eu fiquei anos. Hoje, o Ministério de Louvor, a maioria, não todos, através da minha vida, o Senhor fez com que eu levantasse, reconhecesse o ministério de cada um. Então, assim, eu fiquei muito agradecido a Deus porque Ele me deu esse privilégio de reconhecer a voz dele, de ouvir o comando dele e agir. Então, foi algo que está dando certo e vai dar certo. Quanto aos jovens, outro pedaço, né, outra parte da igreja que não foi muito fácil, porque lá na Cearinha, a totalidade, a maioria, era jovens e chegava cada dia mais jovens. O Senhor me deu uma tática até. Eu não conhecia muito como evangelizar naquele momento, naquele lugar, porque ali era muitos jovens jogando bola na rua, não dava muito crédito naquilo que a gente pregava. Aí o Senhor falou comigo, olha, vamos fazer um jogo de bola. Falou mesmo, vamos fazer um jogo de bola. Quem assistiu o culto vai jogar bola. Aí encheu. E ali o Senhor começou a colocar amor pelos jovens e a pastora, realmente sempre ouvindo a voz de Deus, me deu realmente o ministério de jovens. E hoje eu posso conhecer a árvore pelo fruto, porque eu vejo os jovens que eu liderei, alguns até hoje estão aqui cantando, alguns são pregadores na Assembleia, presbíteros, outros estão realmente num setor da igreja, em outras igrejas trabalhando. Então, assim, o sobrenatural de Deus reinou sobre a minha vida e eu tenho certeza que esse projeto chamado Seara é algo que agrada muito o coração de Deus. Eu sou muito grato, eu e minha família, porque o Senhor teve muita paciência comigo, muita paciência. No eu acreditar, no eu trabalhar, Ele foi muito fiel, me honrou muito nesses anos todos, onde realmente a vontade de Deus operou na minha vida, graças realmente ao bom Espírito Santo, aquele que realmente nos convence. Então, a Seara para mim é realmente algo grandioso que Deus realmente nos concedeu a ser parte desse projeto, né?
Algo muito importante também, que faz parte do nosso ministério, aconteceu na Cearinha ainda, quando nós estávamos ali no bairro dos Comerciários, né? Também Deus falou no meu coração, faça um congresso. Nós éramos em poucos, né? Estávamos começando a agregar pessoas e pessoas, mas para um congresso, o Senhor falou assim, faça um congresso como se fosse para 5.000 pessoas. E de fato, desde então a gente tem feito esse congresso em lugares grandes como Castelinho de Palma, entre outros lugares que são enormes, lugares conhecidíssimos, e a gente faz exatamente como se fosse para 5.000 pessoas, porque nós entendemos que isso é mais uma promessa de Deus. Nós somos guardiões dos sonhos de Deus e Ele vai cumprir essa promessa também. Então o teatro da igreja é algo muito marcante. Com ele nós ganhamos multidões de pessoas, não só na Seara, em outras igrejas que nós levamos também, né? Começou com a irmã Isabel, que sempre recebeu uma inspiração muito grande de Deus nessa parte, e é algo muito forte do nosso ministério, o evangelístico, né? Deus tem abençoado muito. E teve uma evolução muito linda de coisas que eram feitas do nada, pegando coisas obsoletas que tinham lá para fazer a peça de teatro, até chegar em encenações mais modernas, como teve a última peça. A dança ela iniciou lá na comunidade, na Cearinha, com a irmã Franciele e a minha filha Amanda. O nome era Brasa Viva. E de lá para cá se cresceu muito, houveram muitos grupos, as mulheres também casadas começaram a dançar, e também junto com o teatro é uma forma evangelística também de adorar e de ministrar de alguma forma com expressão corporal a mensagem do reino. O curso Forjados para Cristo, ele surgiu da necessidade que a gente viu de trabalhar com a alma do ser humano, né? A sua essência, o seu eu, o seu autoconhecimento. Jesus mesmo fala que nós somos corpo, alma e espírito, então nós precisamos ter o conhecimento de quem nós somos e de como estamos. O primeiro ano da Seara, né? O primeiro ano, eu comecei com um nódulo na garganta e Deus me deu a cura. Se passaram 10 anos e em 2011 foi aniversário da igreja e eu dancei de bengala com uma grande inflamação no meu pé. Foi uma luta muito grande, mas o Senhor me deu a cura. E se passaram mais 10 anos e antes disso aconteceu, eu adquiri uma síndrome chamada Síndrome de Sjögren. Essa síndrome é uma síndrome também conhecida como síndrome seca. É uma doença autoimune, ela é incurável, assim como o câncer, ela é incurável. Não se sabe a raiz disso, mas eu sei que, na verdade, vem muito também das questões emocionais e tal. E essa enfermidade é os seus anticorpos lutando contra você. Então eles podem atacar o seu cérebro, eles podem atacar qualquer órgão seu, ao invés de te defender, te prejudicar, né? Então eu soube que eu tinha essa síndrome porque eu acordei uma madrugada com a minha língua grudada no céu da boca, não tinha mais saliva. E a sensação é de queimado, é horrível, foi horrível. Mas, como de 10 em 10 anos o Senhor cumpre algo sobrenatural, é como se Ele confirmasse a aliança, sabe? O selo dele. Eu recebi a cura, né? Algo que é sobrenatural, porque é impossível aos homens, a ciência, a medicina, né? E é uma enfermidade que é uma bomba dentro de você que pode explodir, é um campo minado a qualquer momento, né? Isso é horrível. Mas passaram-se mais 10 anos e o Senhor me curou, né? Nós estamos fazendo 21 anos de Seara, é a maior idade desse ministério, são 3 etapas de 7 anos, né? O tempo de Deus, de 7 anos, de 7 em 7 anos, e nós sabemos que Deus vai fazer algo extraordinário. Nós estamos animados, gratos a Deus por 21 anos nesse lugar, de muitas lutas e conquistas e vitórias, de muitos milagres, de muito sobrenatural, e só por Ele,
porque pela nossa pequenez nós não conseguiríamos nada. Então a Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor, a Ele é o único que fez tudo o que aconteceu nesse lugar, que tocou em todas as pessoas que foram ganhas através do seu Espírito. Tudo é dele, por Ele e para Ele. Simples pecador, o Senhor nos transformou na seara do Senhor. De uma família de um simples pecador, o Senhor nos transformou na seara do Senhor. Usa-nos, Pai, pode nos usar. Usa-nos, Pai, pro Evangelho anunciar. Usa-nos, Pai, pode nos usar. Usa-nos, Pai, pro Evangelho anunciar. De uma família de um simples pecador, o Senhor nos transformou na seara do Senhor. De uma família de um simples pecador, o Senhor nos transformou na seara do Senhor. Usa-nos, Pai, pode nos usar. Usa-nos, Pai, pro Evangelho anunciar. Usa-nos, Pai, pode nos usar. Usa-nos, Pai, pro Evangelho anunciar. Usa-nos, Pai, pode nos usar. Usa-nos, Pai, pro Evangelho anunciar. Usa-nos, Pai, pode nos usar. Usa-nos, Pai, pro Evangelho anunciar. Somos ceifeiros, vamos ceifar. Para o Senhor o trigo entregar, o joio fica, deixa ficar. Os nossos laços fortificai com seu Espírito e amor, pois hoje, irmãos, a seara começou. Usa-nos, Pai, pode nos usar. Usa-nos, Pai, pro Evangelho anunciar. Usa-nos, Pai, pode nos usar. Usa-nos, Pai, pro Evangelho anunciar. Usa-nos, Pai.